Seja bem-vindo à nossa escola dominical em áudio. Esta é a lição 8. Tema: A lei e os evangelhos revelam Jesus. Se você gosta das lições dominical, em áudio, então, por gentileza, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Muito bem. Vamos para o texto áureo. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Agora a nossa verdade prática. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo confirmado nos Evangelhos. Leitura bíblica em classe. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9, também o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Eu passo a ler. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora o Evangelho de Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los, a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Muito bem, vamos para a introdução. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras, possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Agora, vamos para o tópico 1. O Pentateuco, a lei de Deus. 1. Os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, pentateuchos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico, e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco é identificada, nas páginas da Bíblia Sagrada, como a lei. A lei de Moisés, a lei de Deus e a lei do Senhor. 2. A grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. 1. Morais, que possuem validade permanente para todos os povos. 2. Cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. 3. Civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual, e por sua autoridade divina. A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual de acordo com Romanos capítulo 7, versículos 12 e 14. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela, Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, de acordo com Romanos 10, versículo 4. A obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei, e nos deu vida mediante o Evangelho. 3. A lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, como se vê em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ela foi dada para revelar o pecado, e demonstrar a necessidade da graça, e assim serviu de A e O, para nos conduzir à redenção em Cristo, de acordo com a carta de Gálatas capítulo 3, versículos 19 e 24. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei, e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei,
e inaugurou a dispensação da graça, como se pode ver em Efésios 3, versículo 2, e em Hebreus 4, versículo 15. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo, não vive pecando, conforme a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Agora, tópico 2. Os Evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho. O termo evangelho tem origem no grego com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram, especialmente, o ministério de Jesus na Galileia. O quarto evangelho, João, tem peculiaridades próprias, e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única, de acordo com a carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. 2. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como o Filho de Davi e o Filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente e no futuro. 3. A mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por três títulos principais. São eles: Salvador, Cristo, e Senhor, conforme Lucas 2, versículo 11. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou: Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Muito bem. Agora, tópico 3. Uma mensagem transformadora. A transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o Decálogo, ou os 10 Mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas, como se vê em Êxodo, capítulo 20, versículo do 1 ao 17. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto a guarda do sábado. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão, conforme Lucas 19, versículos 8 e 9. 2. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher, como se vê em Mateus 19, versículos 4 e 5. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: O que Deus ajuntou não separe o homem. As exceções são justificadas em casos de morte, conforme Romanos 7, versículo 2, infidelidade, de acordo com Mateus 5, versículo 32, e deserção do lar, pelo descrente, como se vê em 1 Coríntios 7, versículo 15. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis, de acordo com Mateus 5, versículos 9, 44, e capítulo 18, versículos 21 e 22. 3.
a regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações, como se vê em Mateus 28, versículo 19. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Conclusão. A função da lei era transitória, ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei, conforme a carta de Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 ao 13. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Agora vamos resumir o que estudamos até aqui. Primeiro, a lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Segundo, os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Terceiro, a observância dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito, a obediência ao evangelho muda as vidas. Muito bem, chegamos ao fim de nossa lição 8. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like nesta aula.